Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Hoje eu vou responder uma pergunta. É verdade que pais de santo têm mais entidades do que médiuns de um terreiro? É verdade que um pai de santo pode trabalhar com vários exus, várias pombagiras, vários caboclos? Isso é marmotagem? Isso tem fundamento? Como é que funciona isso? Uma pessoa que tem caminho para se tornar pai de santo também apresenta mais entidades no desenvolvimento mediúnico? Você sempre teve essa curiosidade? Você quer saber sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai agregar na sua vida. Antes, deixa o like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, dê a sua opinião aqui abaixo antes mesmo de assistir o vídeo, depois dê novamente a sua opinião já com esse conteúdo aí fixo na sua cabeça. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que número de entidade não define evolução espiritual, número de entidade não define poder, número de entidade não define que alguém é melhor ou pior do que outras pessoas. Cada processo mediúnico é único, tá? Então, muito mais vale ter uma entidade firme na coroa de um médium do que várias entidades sem nenhuma firmeza espiritual. Muito mais vale um médium que a gente fala que é cavalo de um único espírito, mas que atende, que a vida do médium está fluindo, que o médium está em processo de evolução, que tem um bom atendimento, né, que tem uma boa incorporação, do que aquela pessoa que tem um monte de entidade, que ri, gargalha e não faz nada nem para o médium nem para ninguém. Então a gente tem que ter essa perspectiva sempre, tá bom? Mas vamos lá. Sim, é normal que pais de santo ou pessoas que tenham missão para se tornarem pais e mães de santo tenham mais entidades ao seu lado. E isso acontece por um processo missionário, tá? Por quê? Você concorda comigo que alguém que vai sofrer tanto ataque espiritual precisa de mais proteção? Pensa que o pai de santo, ele tem uma missão, que é de abrir uma casa espiritual, cuidar dos seus filhos de santo, acompanhar a comunidade à sua volta, né? Então ele vai sofrer mais ataques espirituais das trevas, dos espíritos negativados, dos obsessores que ele vai afastar. Então, por exemplo, não pensa que chega alguém num terreiro cheio de demanda, cheio de encosto, cheio de ataques e processos negativos, você vai ajudar e vai ficar por isso mesmo. Essas forças negativas, elas vão se voltar contra você. Então, um pai de santo, ele precisa de mais proteção espiritual, que é dado pelos exus e pelos guardiões, e é por isso que ele tem mais entidades ali à sua disposição. Então, é fato isso, por uma questão de necessidade. Não quer dizer que esse médium é mais médium porque tem mais entidade, não é porque ele é mais poderoso por isso. Além da questão da proteção, e essa proteção não pode ser dada só quando esse pai de santo abre o terreiro. Por quê? Porque quando a pessoa tem missão para se tornar pai de santo, mãe de santo, esse espírito sofre ataques desde criança. Você pode perceber que geralmente a pessoa que virou pai de santo, mãe de santo, teve várias experiências espirituais, muitas vezes negativas, desde a infância. Por quê? Porque essas almas, elas são reconhecidas pelo astral inferior e são atacadas. Por quê? Porque como elas vão trilhar um caminho de luz, elas vão atrapalhar os intentos das trevas. Então, desde criança, esses espíritos são tentados. Por isso, a proteção é dada desde muito cedo. Então, geralmente, a pessoa que vira pai de santo, ela já teve experiências com seus mentores, com seus guardiões, com as suas entidades, desde muito jovem. Por essa proteção antes e principalmente enquanto a casa está aberta. Além disso, um pai de santo ele vai atuar em vários tipos de situação. Você, médium, que não é pai de santo, que não tem missão de ser pai ou mãe de santo, você tem a sua proteção espiritual, porque Deus não desampara ninguém. Todo mundo tem seus exus, seus guardiões, todo mundo tem as suas entidades ali que guiam a gente pelo nosso processo de evolução. Só que o nosso processo ele é individual. Então as entidades que se conectam comigo, eu fiz um vídeo alguns meses atrás falando sobre as entidades, né, e como os guias nos escolhem. Vocês podem dar uma olhada nesse vídeo depois lá na aba de vídeos. Porém, todos nós temos entidades que nos acompanham nos nossos processos. Ah, então eu tenho uma inclinação a tal coisa, minha entidade vai me ajudar com aquilo ali. Eu tenho uma missão para tal coisa, eu vou ter entidade que vai me auxiliar naquela missão que eu tenho. Agora, pensa que um pai de santo, além do processo dele, do processo humano, por trás da mediunidade dele, ele tem o lado humano, ele tem os próprios processos.
Por exemplo, eu, Gilberto, eu sou sacerdote de Umbanda. Eu tenho as entidades que me acompanham no terreiro e eu tenho as entidades que acompanham o Gilberto. Por quê? Porque o pai de santo, ele tem uma missão, mas o Gilberto humano também tem. Eu não sou só pai de santo, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou filho, eu tenho traumas, eu tenho bloqueios, eu tenho processos, eu tenho coisas, dívidas de outras vidas que eu preciso pagar. Algumas a gente acaba pagando no processo mediúnico, mas algumas não passam por lá. Então eu tenho entidades que se conectam comigo, humano, e tem entidades que se conectam comigo no espiritual. Por quê, Gilberto? Porque como pai de santo, eu vou ter filhos com vários processos. Eu vou ter que fazer processos de abertura de caminhos, quebra de demanda, eu vou ter que ajudar pessoas em questões amorosas, eu vou ter que ajudar pessoas em questões de saúde. Então eu preciso de uma equipe espiritual mais ampla, que esteja alinhado ao propósito do pai de santo e alinhado ao propósito da casa, para que a gente possa cumprir um trabalho. Já que as entidades que se conectam individualmente estão conectadas a mim. Não que elas não possam ajudar, elas podem. Mas em alguns casos vai ter que ser uma dama da noite. Em alguns casos, uma sete saias. Em alguns casos, uma navalha. Em alguns casos, uma padilha. Em alguns casos, uma rainha do cabaré. Em alguns casos, uma pombagira da estrada. Em alguns casos, uma cigana do Oriente. Então consegue entender que o pai de santo ele acaba tendo mais espíritos ali à sua disposição, porque ele precisa de uma equipe maior para lidar com questões mais amplas. Enquanto uma pessoa lida com as próprias questões, um pai de santo muitas vezes, além de lidar com as próprias questões, ajudam centenas de outras pessoas a lidar com as suas questões. Por isso a equipe espiritual que nos acompanha. Então, um pai de santo, ele tem essa equipe não porque ele é o bonzão, não porque ele é melhor que ninguém, mas que para executar a missão dele, ele precisa disso. Então, a espiritualidade sempre vai dar para você aquilo que você precisa para fazer a boa execução do seu trabalho. Agora, se o pai de santo, eu, por exemplo, eu tenho as minhas entidades. Nem toda entidade que o pai de santo trabalha, ele incorpora. Prestem bastante atenção nisso. Eu tenho os meus Exus de atendimento, mas eu trabalho no astral com outros Exus. Não quer dizer que eu incorpore todos esses Exus. Por exemplo, um pai de santo pode trabalhar com os Exus dos filhos de santo, a partir do momento que eles entram na casa. Inclusive, escolham muito bem a casa que vocês vão, porque os pais de santo e as mães de santo do terreiro podem utilizar as entidades de vocês para algum trabalho específico da casa. Então, não quer dizer que eu vou incorporar. Se você for num terreiro que o pai de santo incorpora 20 Exu, pula fora. Ele até pode trabalhar no astral com, 20 é muito, mas ele pode trabalhar no astral com 20 Exus. Mas incorporar 20 Exu é marmotagem. Mas que um pai de santo tem sim mais entidades, ele tem. Quando esse pai de santo ainda está em desenvolvimento, é comum mais de uma entidade vir firme. E quando eu falo mais de uma entidade, gente, eu não estou falando assim, cada dia que ele está no desenvolvimento, ele dá uma entidade diferente. Não é. Isso é animismo. Mas ao longo do processo mediúnico, ele consegue mostrar e provar várias entidades no corpo dele. Isso é uma das provas de que essa pessoa tem missão para ser pai de santo. Se ao longo do desenvolvimento espiritual dele, ele manifesta várias entidades, mais de uma entidade da mesma linhagem. Então ele manifestou 3 Exus, incorporou os 3 deu fundamento, os 3 riscou ponto, os 3 cantou. Não quer dizer que somente isso faça dele pai de santo, mas já é um indício que ele tem inclinação para ser pai de santo. Se ele tenha firmado, não é, deu nome. Gente, dar nome não significa nada. Tem que dar ponto riscado, tem que dar fundamento, tem que mostrar serviço. Se fizer isso, aí beleza. Aí é uma das provas que a gente tem. Além disso, a coroa mediúnica de uma pessoa que vai se desenvolver para pai de santo, quando a gente põe a mão na cabeça dela, a gente sabe. Tem muita coisa, gente, que só pai de santo sabe. Eu ensino muita coisa para vocês, eu não tenho papas na língua aqui para falar com vocês, tá? Eu ensino muita coisa, mas tem coisa que simplesmente não dá para ser falado aqui, tem coisas que só mesmo dentro da vivência do terreiro. Mas um pai de santo, pra você ter uma ideia, quando ele põe a mão na cabeça de um dos filhos dele, ele consegue sentir se esse filho tem coroa para ser pai de santo. Porque o chakra coronário de um sacerdote, de um pai de santo, ele é maior. Por que ele é maior? Porque ele vai se conectar a todos os guias e orixás e ele vai se conectar a cada um dos filhos daquela casa que um dia ele vier a ter. Então o seu pai de santo, se você tem um pai de santo, ele tem um fiozinho ligado do coronário dele ao seu e a todos os filhos de santo da casa. Então a coroa tem que ser preparada para aquilo. Por isso que às vezes as entidades utilizam expressões como: filho, você tem destino de ser pai de santo, você tem coroa de pai de santo. É isso.
Agora, Gilberto, quer dizer então que pai de santo é X-Men, é super poderoso? Não, não é. Muitas vezes ser pai de santo é um karma que a pessoa tenha. Muitas vezes ser pai de santo, ela fez mau uso da espiritualidade em vidas passadas e nessa ele precisa trabalhar a espiritualidade em favor da luz. Quantos pais e mães de santo que eu conheço que foram magos negativos do passado? Pessoas que fizeram uso de magia negativa e que agora precisam trabalhar para a luz para quitar os karmas da vida passada. Todo esse aparato espiritual que os sacerdotes têm não faz deles melhores que ninguém. Faz deles ter mais responsabilidade. Um dos fundamentos que eu sempre falo, geralmente o Babalorixá, a Ialorixá, o pai de santo, o zelador, usa muitas guias. Quanto mais guia você coloca no pescoço, mais ele pesa, ou seja, mais humilde você tem que ter. Eu sempre falo para os pais de santo que são meus alunos, né? Eu tenho muitos pais de santo que são meus alunos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais entidade, quanto mais mediunidade, quanto mais lhe é dado pelo mundo espiritual, mais você precisa entregar. Mais responsabilidade você tem que ter. E você, se você não tem essa vivência, se você não tem destino de ser pai de santo ou mãe de santo, não se sinta menor. Cada um de nós tem uma missão muito importante. Talvez a sua missão não passe pelo sacerdócio, mas passe por outra missão. Gilberto, eu não tenho tantas entidades. Eu tenho uma entidade, mas ela é muito porreta na minha vida. Tá melhor do que muita gente que tem várias. Porque entidade não é Pokémon para ser colecionada. Vale muito mais uma entidade bem aspectada, que você não só incorpore a entidade, mas incorpore os valores dessa entidade na sua vida, do que um monte de entidade e um médium sem fundamento nenhum. Então aprendam isso na vida de vocês. Aprendam a ser sérios, a ser sóbrios. Mas sim, respondendo essa pergunta, um pai de santo precisa de mais entidades ao lado dele. Gilberto, mas quantas entidades um pai de santo pode ter? Depende, isso aí não tem um número certo. Geralmente um médium desenvolvido, que não seja pai de santo, ele pode ter um casal de cada linhagem, então um casal de preto velho, um casal de cigano, um casal de ereia, um casal de caboclo, né, um casal de Exu e tal. Geralmente funciona assim. Em alguns casos especiais, lembrando, gente, que, por exemplo, todo preto velho trabalha com uma preta velha, mas não quer dizer que você vai incorporar os dois. Se você incorpora o pai João, ele tem uma preta velha que trabalha e que está conectada a você, que você pode ou não incorporar. Então, às vezes, você incorpora a cigana, mas não incorpora o cigano. Talvez você incorpore o preto velho, mas não incorpore a preta velha. Talvez você incorpore a cabocla e não o caboclo, mas eles trabalham em conjunto. Às vezes você tem mais conexão com o herê masculino, mas ele tem um herê feminino que trabalha junto. Então todos os médiuns vão ter um de cada um. No caso dos Exus e das pombagiras, é comum um médium desenvolvido trabalhar com até 3. Então, por exemplo, que nós chamamos, né, de o Exu de trabalho, o Exu guardião e o Exu encantado. Geralmente são esses 3 Exus que a gente tem, que fazem contraponto com uma pombagira de trabalho, uma pombagira guardiã e uma pombagira encantada também. Então, geralmente é comum que seja assim. Um pai de santo, ele pode ter 7 Exus e 7 pombagiras principais. Vai incorporar 7? Geralmente não, mas ele vai ter mais contato com essa. Mas pode ser que ele tenha mais contato com 6, pode ser que ele tenha 9, pode ser que ele tenha herdado a entidade do seu pai de santo ou da sua mãe de santo, pode ser que ele tenha herdado a entidade dos pais e mães de sangue mesmo. Então, assim, isso é muito relativo. Mas, de modo geral, um pai de santo tem, sim, mais entidades que os médios por esse motivo. Mas é para ter humildade e responsabilidade antes de tudo. E aí, você sabia disso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E eu vejo vocês no próximo encontro. Um beijo e tchau, tchau!